Eita pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bairro. Eu sou o Coelho Banzé. Olha só, vamos mostrar tudo que tem de bom nesse lugar que eu nasci, tá? Castelo Branco. Nossa querida Gabriela, cadê você, Gabriela? Tô aqui. É, olha só, é nós. Será que a gente pode ir junto nesse passeio? Ah, vamos sim, vamos conhecer o pessoal aqui. Tem um monte de gente bacana aqui nesse bairro, tá? Então eu convido você a me acompanhar e acompanhar também o Coelho Banzé nesta aventura pelo Castelo Branco. Fica com a gente, o programa Nosso Bairro está começando. Vem embora, galera! Tanta droga en la mesa y yo sabía que nada de eso era mío. Eran cosas del marido de mi hermana, que tiene fama que fuma marihuana de la Patagonia hasta la Soleña. En la Paraíba. Ay, mi cielo, porque yo. Ay, mi cielo, porque yo. Ay, mi cielo, porque yo. Ay, mi cielo, porque. O Coelho Banzé faz parte de um trabalho muito maior, que é a Companhia de Teatro Boca de Sena. E quem vai contar um pouco dessa história pra gente é o Arthur, que eu quero desde já agradecer, porque é divertido demais. É, mas é muito bom. O teatro do boneco é muito fascinante. A gente já está aí já há 18 anos trabalhando com teatro de bonecos. A gente bebe na fonte do teatro do boneco popular, tradicional aqui do estado da Paraíba, que é o Babau, né? E em cima disso a gente faz um trabalho de pesquisa, desenvolve espetáculos. E é um trabalho que funciona muito bem. Hoje, quantas pessoas fazem a Companhia Boca de Sena? Hoje a Companhia Boca de Sena é formada por 8 pessoas, entre grupo artístico e equipe de produção. É um grupo, ele surgiu na verdade meio que aqui no Castelo Branco. Na verdade, todo o nosso trabalho é desenvolvido aqui no Castelo Branco, com a participação de várias pessoas também aqui do Castelo Branco. Além do grupo artístico, né, a gente tem, eu chamo os parentes e aderentes, os vizinhos, né, que acabam sendo pessoas que são parceiras de trabalho. Por exemplo, aqui nessa praça onde nós estamos, aqui no Castelo Branco, durante muito tempo se tornou nosso palco. Então aqui a gente faz atividades junto com o pessoal do quiosque aqui na praça, que sempre são solidários ao trabalho da gente, e a população de um modo geral. O pessoal que trabalha com som, vem para cá, Antônio Maropo, as pessoas que são do bairro e que acabam se envolvendo com o nosso trabalho. E acaba virando uma troca, né? A gente trabalha trocando. O Castelo Branco, para a gente, ele é uma fonte de inspiração muito grande para o nosso trabalho. Existiu alguma coisa que fez vocês virem para o Castelo Branco, que fez vocês ficarem no Castelo Branco? Como é que se deu esse namoro e essa relação com o bairro? Eu acho que o Castelo Branco é um bairro super agradável, né? Sempre gostei, acho que quando eu vim morar aqui em João Pessoa, eu fiquei encantado por esse espaço. Essa proximidade com a universidade, esse lugar bonito que é isso aqui, a própria mata da universidade, essa brisa constante que existe aqui no Castelo Branco, eu acho que contagia todo mundo que vem para cá. Eu acho que o Castelo Branco não é só o bairro, são as pessoas. Acho que o Castelo Branco ele conserva muita coisa da cidade do interior. A gente chega 9 horas da noite, por exemplo, 8 horas da noite, está todo mundo sentado na calçada conversando, coisa que a gente só vê no interior. Então o Castelo Branco ele tem esse gostinho de cidade pequena, né? As pessoas se conhecem, as pessoas se cumprimentam, isso é muito gostoso. O lugar influenciou no que é a companhia hoje? Sim, com certeza, com certeza. A gente se sente totalmente influenciado por isso. Tanto que essa praça onde a gente faz atividades aqui, sempre, a Pracinha dos Brinquedos, né? É uma praça que, pra gente, ela é um instrumento maravilhoso, onde a gente fica... A gente até costuma dizer que essa pracinha um dia vai ser conhecida como Pracinha dos Bonecos, porque sempre tem atividades aqui
E é um espaço de troca, literalmente é um espaço de troca. Né? Eu acho que as pessoas nos influenciam, né? A gente, como eu falei, a gente tem personagens do bairro que fazem parte da companhia Boca de Sena, né? Personagens assim que a gente vai olhando, figuras, então isso acaba, na verdade, não tem como não influenciar. Então o trabalho da gente ele é bem envolvido realmente com a comunidade do Castelo Branco. Para entender melhor que lugar é esse, como começou o bairro do Castelo Branco, a gente tinha que conversar com os moradores aqui do lugar, do bairro. E o seu Kiko é um morador antigo que tem muita participação, é muito envolvido com a comunidade aqui do bairro. E o senhor pode explicar para a gente, seu Kiko, como é que começou aqui o Castelo Branco? Como é que era o Castelo Branco há muitos anos atrás? Há muitos anos atrás, o Castelo Branco era composto de 9 sítios e uma granja chamada São Rafael. Foi desapropriado esses terrenos para construir o bairro Castelo Branco, onde foi construído o primeiro conjunto de casas aqui nesse local que a gente está sendo entrevistado. Isso em que ano? No ano de 68. O primeiro conjunto do Castelo Branco foi Castelo. construído em 1968. Correto. Pela SEAP. Pela SEAP. Eram muitas casas. Era o suficiente para aquele momento, porque estava demarcando, estava surgindo o bairro do Castelo Branco e era um tamanho grande de casas, certo? De moradores para habitar esse bairro. Em questão da universidade que vinha a surgir, precisava de ter gente ao redor habitando o espaço. Quem eram os primeiros moradores do Castelo Branco? Era gente que vinha de onde? Era gente que vinha do bairro de Cruz das Armas, do bairro da Torre. Praticamente eram os amigos. E muita gente não queria vir morar aqui não, por causa da questão da mata. A mata era bem fechada. Era bem fechada. Tinham muitos animais? Tinha. E cobra principalmente de todas as espécies que invadiam as casas e isso aí crescia na mente do povo que queria vir morar aqui, mas ficava com esse medo. Medo das cobras, dos bichos? Dos bichos, era. Tinha até onça aqui. A coisa mais importante de um bairro, seja ele qual for, é quem o forma, quem o torna vivo. E isso a gente deve aos moradores desse lugar. No Castelo Branco não podia ser diferente, por isso que a gente veio conversar com Dona Salete, professora do bairro, moradora do bairro, e que pode contar pra gente um pouco do que era e do que é o Castelo Branco. Perfeito. A senhora mora no bairro há quantos anos, Dona 38 Salete? anos. 38 anos. Como é que era o Castelo Branco quando a senhora veio morar aqui? Existiam todas essas casas que a gente vê hoje? Como é que era o bairro? Mudou muito. As casas eram aquela casa de conjunto, que ainda existem algumas, mas hoje mudaram muito, as casas são todas reformadas. É bem diferente, bem diferente. Quem vem no Castelo Branco há 20 anos e vem hoje não conhece, porque mudou muito. A parte das casas todas reformadas, os moradores também totalmente diferentes. Antigamente eram os moradores, hoje é mais habitado por estudantes, poucas famílias moram, mais estudantes. Estudantes universitários. Estudantes universitários, porque assim, próximo ao UFPB e também ao Unip. Aí por esse motivo aqui os estudantes se concentram mais nesse bairro por causa da proximidade da universidade. O maior símbolo, se não um dos maiores símbolos do Castelo Branco é a Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, não só
pela área acadêmica, pelos cursos e atividades e serviços que a universidade proporciona, mas também por quem frequenta esse lugar, independente de ser estudante, aluno, mas muita gente passa por aqui e perpassa por esse ambiente. Por isso que a gente resolveu reunir pessoas jovens que têm tudo a ver com o Castelo Branco, com o bairro e também com a universidade. Bruno e Olita Abraão foram os escolhidos para essa conversa. E aí eu já começo de cara perguntando a vocês qual é a relação que vocês têm com a universidade e com o bairro do Castelo Branco. Cada um tem história particular, então a gente quer saber um pouco da história de vocês, de forma resumida. Qual a relação que vocês têm com a UFPB e com o Castelo Branco? Eu vim para o Castelo Branco por conta da... Você não é pessoense? Não sou pessoense, eu sou pernambucano de Garanhuns. Estou aqui em João Pessoa há 10 anos agora. E Olita? Olá. Então, eu sou estudante de economia, né? Também estou aqui em João Pessoa há quase 4 anos. Sou natural de Cajazeiras, sertão da Paraíba, né? Interior. E também vim logo inicialmente, chegando em João Pessoa, morei no centro. E logo depois vim para o Castelo Branco por questão de proximidade mesmo, localização mais próxima à universidade. Como eu morava sozinha, ficava mais fácil para mim e acessível. E aí minha relação com o Castelo Branco, assim, me adaptei rapidamente, porque para mim eu me sinto como se eu estivesse em um bairro em Cajazeiras, né? É um bairro muito familiar, é um bairro que tem relação de vizinhos, os vizinhos têm relação entre si, de sentar em calçada, né? De estar todo mundo se encontrando na padaria, no mercadinho. Enfim, então essa relação me fez se adaptar muito e não querer sair mais do Castelo Branco, assim. Pretendo, até terminar meu curso, continuar morando no Castelo Branco por essa relação mesmo, assim, de convivência no bairro. Bruno? Então, eu nasci aqui em João Pessoa, me criei no José Américo. Passei 2 anos morando no Tocantins ainda. Aí quando eu voltei, eu morei em Termares, depois no centro, e de lá vim para o Castelo Branco, né? Eu ensaio aqui nos Bancários, no estúdio Bruno de Pedro Regato. é músico, É, guitarrista. guitarrista, toco na banda Macúmbia. E por que o Castelo? As vivências para você ter uma vida musical não é só, eu sou músico, toco, me agarro com o meu instrumento e pronto. Não se resume a isso não. Você tem que ter vivência, senão você não compõe, você não escreve nada, entende? E não só poesia nem nada não, música mesmo, assim, para você tocar e criar, você tem que ter vivência. Eu acho que aqui, não só na universidade, no Castelo Branco em si, tem muito disso, sabe? Tem cultura popular, tipo, não que não tem em outros lugares, tem Mandacaru também, tem lá o Cavalo Marinho e tudo, tem Cabedelo também, a Nau Catarineta. Só que aqui é a mistura das coisas, né? E nada de novo surge se não for a partir de uma mistura. É um grande laboratório. Exatamente, essa é a palavra, laboratório. E aí, tipo, o que mais me atrai aqui é isso aí, entende? Sair com um gravador no meio da rua é bastante. Você vai ver um cara com pandeiro ali, outro cara com violão ali mais tarde, daqui você vai fazendo um recorte aqui, outro ali, chega em casa e tem alguma coisa. Maracastelo pede licença e proteção pra brincar o maracatu nação e fazer cumprir a nossa missão. Maracastelo pede licença e proteção pra brincar o maracatu nação e fazer cumprir a nossa missão. Maracastelo pede licença e proteção. O que é o Coletivo Maracastelo? Como foi que ele surgiu? Vai lá, Ângela. Então, o Coletivo Maracastelo, ele surgiu aqui na metade de 2014, em junho. A gente ainda não tem 1 ano de atividade, vai começar agora. Vai fazer aniversário agora no começo de junho. O coletivo surgiu com alguns amigos que sabiam já que eu tinha uma vivência com maracatu e me chamaram para ensinar um pouco. Mas como eu tenho uma relação com o maracatu que é um pouco maior do que com a música em si, tem toda uma relação com as nações e com o trabalho sociocultural que eu já faço através do maracatu há muito tempo, eu comecei a olhar em torno, né, e sentir mesmo a carência do bairro, assim, de manifestações tradicionais e de movimentos culturais que agregassem a comunidade do bairro e a comunidade acadêmica. E aí olhei para esse espaço aqui, que é a Associação dos Moradores do Castelo Branco, que estava bem abandonada, bem subaproveitada, e achei que talvez fosse um ponto bacana para a gente juntar pessoas aqui do bairro para descobrir um pouco mais sobre as manifestações tradicionais e sobre o maracatu.
Aí a gente começou com a oficina aberta de maracatu, que acontece todos os sábados aqui das 3 às 5 horas, que é a atividade central do coletivo Maracastelo. E que a galera pode chegar e pode participar. Isso, é uma atividade totalmente livre, restrita. Quem quiser chegar, ter um contato, vivenciar o maracatu de baque virado. Crianças, isso já gente vem criança, mais velha. Assim, qualquer idade. A ideia é que seja mesmo um espaço de contato de pessoas diversificadas mesmo, com bagagens diferentes e que queiram vivenciar o maracatu, tanto a dança quanto a música, né? Que é uma cultura que abrange muita coisa também. O maracatu não é apenas um ritmo. Enfim, e aí a gente começou com essa oficina aberta, que é a porta de entrada para o coletivo, mas que o coletivo também desenvolve várias outras atividades que têm a intenção principalmente de fomentar e disseminar as manifestações tradicionais brasileiras e, através dela, trabalhar uma identificação cultural, né? Que as pessoas comecem a se reconhecer através daquilo ali, através daquela manifestação tradicional, né? E aí, junto com isso, vem essa questão da apropriação do espaço público, né? Para as pessoas entenderem também o espaço delas como uma extensão de si próprias. Aí o pessoal que vem e fica para a oficina aberta, que começa a se aproximar mais do grupo e perceber, né, essas questões que permeiam tanto as manifestações tradicionais, quanto o espaço público, quanto a questão do diálogo com a comunidade, que é uma coisa muito importante também no nosso projeto. Não é à toa que chama Maracastelo, leva o nome do bairro já para chamar mesmo as pessoas do entorno a participarem e sentirem que é de todo mundo do bairro. Mas aí a gente tem também várias outras ações entre oficinas e eventos. Né? Marcela pode falar um pouquinho pra Como, gente? por exemplo, a gente começou com uma parceria com a Escola Almirante Tamandaré, uma professora que dá aula no EJA, e aí a gente conversando com ela dizendo sobre a necessidade de mais interação na aula dela, na turma, e com o pessoal, os alunos da escola. E aí a gente promoveu o primeiro Cine Castelo, que foi um cinema aberto aqui, que a gente traz temas, como a Ângela estava falando, dessa identificação cultural mesmo. A gente falou sobre o cabelo negro, como a gente também trouxe um filme do Joás, de 82, para mostrar aqui como que era a associação na época, em 82, a questão do lixo, que a gente fez todo um mutirão aqui quando a gente entrou na associação de limpeza, e todo mundo que fazia parte do Maracastelo e que faz ainda se juntou nesse mutirão, e foi legal porque o pessoal ao redor também participou, ajudou, emprestou carrinho de mão e tudo mais. Então, todo mundo colaborou com essa iniciativa. E a gente continuou fazendo os cinemas, que é uma coisa que está sendo bem interessante para trabalhar com o EJA mesmo. A proposta é que a gente dialogue com outras escolas do bairro para que eles participem também, pelo menos uma vez por mês. Só explicando que o EJA é a educação de jovens, e adultos. Exatamente. Que assim, é um público também que a gente tem uma necessidade de diálogo, né? Até porque eles compõem toda a comunidade do Castelo Branco. E não só isso, a gente tem um projeto também que chama Saca Essa Praça, que é tipo um arrastão de maracatu, onde a gente vai com um grupo de maracatu e toca naquela praça. E aí sai para conversar com o pessoal que mora ao redor da praça, para pedir água, ou para saber se há alguma movimentação na praça, se é interessante que a gente construa alguma coisa junto, né? Nessa ideia de sociedade mesmo, de civilização, de tentativa de diálogo, para que essas coisas de diminuição de violência, ou até esse discurso mesmo entre vizinhos, ele seja feito, né? E seja feito de uma maneira agradável e criativa, e não seja só aquela coisa do padrão e tal. Maracastelo pede licença e proteção pra brincar o maracatu nação e fazer cumprir a nossa missão. Maracastelo pede licença e proteção. E do maracatu a gente segue direto para a cultura de bar. Por conta dessa grande comunidade de universitários, gente jovem, descolada, muitos bares acabaram se instalando aqui no Castelo Branco. Alguns bem tradicionais, como é o caso do Passagem Bar, outros temáticos, como o Cantinho do Rei, que faz uma homenagem ao rei Roberto Carlos, e o Bar do Elvis, que a gente foi conhecer de perto e conta essa história agora para você. Never let me go.
have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Um dos bares mais famosos aqui do Castelo Branco, sem dúvida, é o Bar do Elvis, que nem sempre foi chamado de Bar do Elvis. E quem vai contar esta e outras histórias pra gente é seu Edmundo, 20 anos cover do Elvis Presley. Isso. Dono proprietário Sempre. aqui da casa. Sempre fui proprietário, durante esses 20 anos. E como é que começou essa paixão pelo Elvis Presley, seu Edmundo? A paixão pelo Elvis começou desde criança. Isso aí é uma coisa, já cresci criança, já vendo, escutando Elvis. Aí então comecei a assistir aqueles filmes. Nessa época eu morava no interior, né? Então os cinemas mostravam aqueles filmes de Elvis. Você é de que lugar? De que Sou cidade? daqui de João Pessoa, mas eu passei a maior parte da minha infância lá no interior. E então eu tinha aquele cineminha e tal, passava aqueles filmes de preto e branco, aquelas coisas todas. Então passava muitos filmes de Elvis e tal. Então comecei a ver aquilo. E quando estava, às vezes eu acordava, tinha uns vizinhos também que curtiam muito Elvis. E então eu acordava às vezes escutando, né? Aquelas músicas de Elvis, ouvindo principalmente. E então eu fui gostando, né? Fui me apaixonando pelas músicas, tá? Aquelas músicas bonitas, aquelas baladas românticas e tal. E daí fui crescendo e gostando. Quando estava já com meus 14, 15 anos, inventei de montar uma bandinha, né? Tal. Aí saí com os colegas cantando aquelas músicas de Elvis também e tal. E, quer dizer, cantando não, fazendo de conta, né? Que ninguém dava para entender inglês. E então a gente ficava só, né, fazendo de conta. Dublando. Dublando. Não era bem dublando, não era cantando mesmo, mas cantando sem saber, né? No embromeixo, né? Como a turma chama. E então a gente ia levando, ia brincando, mas a gente se divertia com isso. Então aquilo foi enraizando, né? Foi fazendo mais com que ele gostasse mais. Então a gente foi crescendo, gostando de Elvis e até hoje continuo gostando de Elvis, curtindo as músicas dele. Só não faço mais as piruetas que ele fazia em palco, né? E essa parte deixei para os mais jovens. Né? E como é que surgiu a ideia de montar um bar e dar a este bar o nome de Bar de Elvis, ou Bar do Elvis? Quando chegamos aqui, que montamos o bar, estruturamos, está tudo enfim, então pela proximidade com a universidade, era o recanto universitário, né? Porque sempre foi frequentado por estudantes universitários, professores, funcionários, tudo enfim, e então era recanto universitário. Mas como a maioria do pessoal aqui, inclusive do pessoal de arte, música, essas coisas, me conheciam cantando também, fazendo parte com as bandas que tocando, eu cantando também, então me chamavam de Elvis, né? Bar do Elvis, vamos para o Bar do Elvis, não chamava recanto universitário, falava vamos para o Bar do Elvis. E chegou um ponto que ninguém conhecia o recanto universitário. Era Bar do Elvis, então eu passei a assumir a identidade do Bar do Elvis, né? Ficou Bar do Elvis. And I always will. Uma das grandes referências do Castelo Branco, sem dúvida, é este ambiente, este espaço em que nós estamos hoje, o Centro Espírita Nosso Lar. E para contar um pouco da história desse lugar, das pessoas que fazem esse lugar, nós convidamos duas pessoas importantes para a instituição. Seu Laércio, que, como ele mesmo falou, bateu as primeiras... Graças né, a Deus. as primeiras fundações aqui. Sim. Do lugar. E a doutora Cleonice também, que está na casa há 5 anos como voluntária. E a gente quer saber logo de cara como é que surgiu a ideia de fazer esse lugar um centro espírita e qual era o objetivo naquele tempo
de se construir esse centro? Na verdade, o nosso objetivo realmente era chegar onde nós chegamos. Só que as dificuldades eram imensas, mas mesmo assim nós acreditamos no alto, tivemos muita fé, passamos muitos obstáculos e nós começamos isso aqui no dia 7 de setembro de 80. Começamos um grupo e fomos lutando e fomos acreditando. Começamos com a pequena casa de taipa. Dessa casa de taipa o grupo aumentou, Jesus foi me dando toda a cobertura, todo o apoio e a gente foi para a luta. Fomos para a luta, começamos com 8, depois para 18 e foi aumentando. Hoje o número de pessoas que batem as portas da nossa casa é imensa. Doutora Cleonice está aqui há 5 anos. Há 5 anos. Como voluntária. Como médica voluntária. Quais são as atividades hoje realizadas pela casa, além do atendimento espiritual, das conversas, das reuniões que vocês fazem? A atividade principal da casa, eu como médica voluntária, é assistir aos idosos. Eles sabem que eu estou aqui todos os dias pela manhã e à noite, eles me veem sempre, para eles estão sendo assistidos. 2 ou 3 pacientes têm plano de saúde, mas a maioria não tem plano de saúde. Então, você sabe a dificuldade que o SUS apresenta pelo volume de pessoas a serem atendidas. Então, nenhuma outra instituição, nem outra casa espírita tem médico na casa. Diariamente, não tem. Há quanto tempo a casa tem esse espaço voltado para os idosos? 35 anos. Foi Desde abrindo que foi a casa. fundada. A primeira, numa casa de taipa, eu já botei o primeiro idoso dentro. Além do atendimento aos idosos, também existe um atendimento às gestantes do bairro aqui da comunidade. Nós temos a Casa da Mãe Gestante, que atende normalmente a Brasília de Para, Beira Rio e Paú, né? Eles vivem em situações difíceis. Chega criaturas aqui, criatura com 11 anos, com 10 anos e pouco, com 12 anos, grávida. Minha filha, você grávida, meu pai já me botou na rua, nós não podemos deixar uma criatura daquela ao léu. E daí em diante foi abrigando. A gente fundou com a necessidade de trabalhar. E nós pedimos trabalho ao céu e o céu correspondeu. E gente de todo canto? De toda parte. De toda parte. Nós não temos distinção. Se é rico, se é pobre, se é católico, se é crente, seja quem for. O nosso atendimento é um só. É abraçar e amparar. O programa Nosso Bairro está terminando, Banzé. Hora de dizer tchau. Pois é, que pena. Mas olha só, vocês vão ser sempre bem-vindos aqui no bairro, tá? Tá combinado, a gente volta. Ah, volta sim, tá esperando vocês, hein? E antes de dizer tchau, você sabe que pode rever este e outros programas através do nosso canal no YouTube TV Câmara JP. A gente já tem um próximo encontro marcado e eu espero você. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal. Coisa boa nessa aqui. Agora você ficar aqui, tá? Comentando, tá? Fica papeando, Pois é, fica papeando aqui. Conversando. Pois é, a gente pode conversar, tá? Inclusive assim, eu quero falar que eu sou solteiro, tá? É, né? Eu não tenho essa disponibilidade. Não tem nada não tenho ciúmes não. Ah, tudo bem. Então Eu sou um cara aberto, tá? A gente marca um encontrinho, né? Pode ser aqui no quiosque, né? Pode. Eu tô na pista pra negócio, é isso mesmo. É, né? É. Tá valendo, então. Pois é, que coisa boa. Tchau.